Olá, bem-vindo a todos, bem-vinda a todas. Eu sou Liana Machado, vou aqui apresentar o trabalho Influência da função de medição relativa a réu no desempenho dos eletrômetros durante a checagem intermediária da calibração. Eu sou uma das autoras, juntamente com Ricardo Murim Barbosa e Paulo Cruz. Todos nós pertencentes ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria do IRD-CENEM. Introduzindo o nosso trabalho, eu gostaria de destacar que ele está sendo desenvolvido no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do IRD-CENEM. Esse laboratório desenvolve as técnicas de padronização primária nas áreas de radiodiagnóstico, radioproteção e radioterapia. Além disso, ele desenvolve técnicas que não são relativas à padronização primária, que é um dos nossos interesses, né? Que é a calibração de dosímetros clínicos. O que venham a ser esses dosímetros clínicos? Os dosímetros clínicos são conjuntos de câmara de ionização e eletrômetros. Eu gostaria de destacar aqui, deixa eu puxar um ponteiro, que nós estamos particularmente interessados na calibração de eletrômetros neste trabalho. Então, vamos ter em mente que durante o desenvolvimento da apresentação desse trabalho, que o nosso objetivo é a calibração de eletrômetros em separadas a câmeras. Vamos relembrar aqui o que são os dosímetros, né? Nós já falamos deles, eles são compostos de câmara de ionização e eletrômetros, mas o que faz cada um desses componentes exatamente? A câmara de ionização ela converte a radiação recebida em corrente elétrica. Já o eletrômetro mede essa corrente elétrica recebida da câmara de ionização, que é uma corrente muito pequena, uma corrente da ordem de 10 a menos 12 ampere. Eu gostaria de destacar que esse projeto, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, na realidade, ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto de calibração dos eletrômetros com baixas correntes e cargas, né? Inicialmente nós estamos trabalhando com a parte de baixas correntes, né? Já destacamos correntes da ordem de 10 a menos 12 ampere, e no país não existe nenhum laboratório que faça esse tipo de calibração, né? Calibração de eletrômetros nessa faixa de corrente. Então, daí vem a importância de se calibrar eletrômetros em separados com a câmara de ionização. Hoje em dia, o que é feito? Nós enviamos os eletrômetros para calibração no exterior, em laboratórios internacionais de referências, como o PTB na Alemanha, o BPM na França, e esse eletrômetro que foi enviado pelo Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do IRD passa a ser o padrão para a calibração dos eletrômetros do restante do país, né? Então, esse envio do eletrômetro padrão do Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes ao exterior gera um alto custo, além de dificuldades alfandegárias, administrativas e operacionais, né? Uma outra vantagem é que os serviços de medicina nuclear e de radioterapia, eles possuem muitas câmaras de ionização e um número menor de eletrômetros. Então, na verdade, nós sabemos que as medições realizadas nesse serviço de medicina nuclear e radioterapia, elas já são corretas uma vez utilizada a câmara de ionização que foi calibrada com o eletrômetro no conjunto dosímetro clínico, né?
E sabemos que é uma prática desses serviços de medicina nuclear e radioterapia, às vezes substituir a câmara de ionização com um eletrômetro que não foi calibrado para essa câmara de ionização, resultando numa medida incorreta. Então, se nós calibrarmos em separado o eletrômetro, vai ser uma vantagem para esses serviços de medicina nuclear e de radioterapia que poderão utilizar as suas várias câmeras de ionização com um mesmo eletrômetro, né? Garantindo assim uma medida correta nesses casos. Bom, esse projeto principal de calibração de eletrômetros em pequenas cargas e correntes, ele deu início em 2019, no ano passado, né? E mostrou a viabilidade da checagem intermediária dos eletrômetros. Com isso, deu início a essa checagem intermediária nos eletrômetros do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, do IRD. Nós falamos várias vezes em checagem intermediária e gostaria agora de definir o que seja essa checagem intermediária, né? Primeiramente, eu gostaria de destacar que a checagem intermediária ela é válida para qualquer instrumento de metrologia, mas nós estamos interessados, obviamente, na checagem intermediária dos eletrômetros. Então, a checagem intermediária ela tem por objetivo garantir que o fator de calibração tenha validade ampliada. O que isso significa? Quando nós enviamos um instrumento, o eletrômetro, né? Já vou destacar eletrômetro. O eletrômetro, para fazer a calibração, ele vem com um fator de calibração e uma data de validade para esse fator de calibração. O que nós queremos é ampliar no tempo esse fator de calibração, ou seja, nós queremos fazer com que esse fator de calibração dure mais do que o estabelecido pelo laboratório que fez a calibração. Para isso é necessário que algumas situações sejam satisfeitas. É necessário que o eletrômetro tenha uma boa repetitividade e uma boa reprodutibilidade em suas medidas. Com isso, nós vamos garantir a exatidão declarada pelo fabricante. Vamos falar um pouco da função REL, que foi função escolhida para verificar o desempenho do eletrômetro quando ela está ativada e quando ela não está ativada. Primeiramente, nós vamos esclarecer que o eletrômetro possui diversas funções que auxiliam no ajuste de uma medida, e entre elas nós temos a função de medição relativa a REL. O que essa função faz? Ela ajusta o valor da medida para o zero shift do instrumento, ou seja, nós realizamos uma medida e quando a função relativa a REL está ativada, ao se iniciar a segunda medida, é feita uma limpeza no eletrômetro, né? Então o eletrômetro ele é limpo de qualquer resíduo que a medida anterior tenha deixado e a medida que será realizada, ela será uma medida sem influência da medida anterior. Vamos agora à metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho. Primeiramente, é bom esclarecer que esse trabalho ele está interessado na padronização da corrente elétrica nos eletrômetros. Então, nós precisamos de uma fonte de corrente elétrica e nós utilizamos uma Fluke 5500A. Nós utilizamos eletrômetros Kepler 6517, séries 1211856, 1215369,
4043, 232 e 885222. Todos eles pertencentes ao Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do IRD. A escala que foi utilizada com todos esses eletrômetros foi de 200 nanocoulombs, que é a escala mais utilizada no laboratório. Nós fizemos testes com a função Hell ativada e com a função Hell desativada. Para cada conjunto de eletrômetros, né, de cada 4 eletrômetros desses, nós realizamos 18 testes de medições de 100 medidas, 18 testes de medições com a função Hell ativada e 18 testes de medições com a função Hell desativada para cada um desses 4 eletrômetros. O parâmetro estudado foi o desvio do padrão percentual do conjunto de 100 medidas, ou seja, para cada uma dessas 100 medidas foi calculado o desvio padrão percentual. É esse desvio padrão percentual que vai indicar o desempenho que cada eletrômetro está tendo durante essas 100 medidas. A temperatura ficou estabelecida em 22 graus Celsius, que é a temperatura indicada no manual da fonte de corrente e no manual dos eletrômetros. Vamos agora aos resultados. Primeiramente, eu gostaria de destacar que os resultados obtidos com esse trabalho não foram os esperados. Nós acreditávamos que o uso da função Hell, ela atuaria de maneira igualitária em todos os eletrômetros, e isso não ocorreu. Vamos observar a tabela que nós fizemos, que é uma forma mais concisa da gente observar os resultados, e eu vou dar uma explicadinha aqui nessa tabela para vocês entenderem. Aqui nessa linha nós temos nossos 4 eletrômetros, né? O 88522, o 1211856, o 1215369, o 4043232. Para cada um desses eletrômetros nós temos uma coluna sem a função Hell ativada e uma coluna com a função Hell ativada, totalizando 18 experimentos para cada um desses eletrômetros. Nessa tabela, nessa coluna aqui, nós temos o intervalo de desvio padrão, ou seja, aqui esse intervalo ele é percentual. Nós temos o intervalo de 0,2 a 1% do desvio padrão, o intervalo de 1,1 a 1,4% de desvio padrão, o intervalo de 1,5 a 2 do desvio padrão, o intervalo de 2,1% a 2,4% de desvio padrão e esse intervalo maior de 2,5% a 4% de desvio padrão. É bom destacar que o desempenho dos eletrômetros ele é melhor quanto menor for a percentagem apresentada por esse desvio padrão. Então, esse primeiro intervalo aqui é o intervalo onde apresenta melhor desempenho. E conforme nós vamos descendo nessa coluna, nós vamos ter um desempenho pior. Né? Então, aqui no caso do primeiro eletrômetro, do 88522, nós temos para o melhor desempenho 12 experimentos, contrastando sem Hell, contrastando com o Hell, que apresenta 14 experimentos, né? o que mostra uma vantagem do uso do Hell nesse eletrômetro. Aqui nós temos também, na segunda faixa, 3 experimentos com Hell e um maior número de experimentos apresentados sem o Hell, 5 experimentos. Esse experimento aqui na faixa de 2,1 a 2,4%, nós acreditamos ser um experimento fora da curva de desempenho. Então, nós não estamos muito interessados nele, né? Então, que mostra que para esse eletrômetro, o Conhel obteve um melhor desempenho.
Já no eletrômetro seguinte, nós temos para a primeira faixa de intervalo, tanto no caso de sem réu como no caso de com réu, 8 experimentos para cada um. Porém, sem o réu, na segunda faixa, que é a segunda melhor faixa de desempenho do eletrômetro, nós temos 8 experimentos. Em contrapartida, 6 experimentos do com réu. E nós temos 4 experimentos do com réu nesse intervalo de pior desempenho, que é o com 5% a 2%. Então, aqui, o com réu tem um pior desempenho do que o sem réu. O sem réu tem melhor desempenho para esse eletrômetro. Já no caso do 12.15.369, o sem réu é explicitamente melhor do que o com réu, porque ele tem, dos 18 resultados, dos 18 experimentos, 17 desses experimentos está na faixa de 0,2% a 1%, ou seja, na faixa de melhor desempenho, contrapondo a 15 experimentos com réu. Inclusive, aparece aqui 2 experimentos com réu na faixa de 1,5% a 2% de desempenho no com réu, né? Que é um desempenho bem abaixo do que o apresentado sem réu. Então, esse eletrômetro aqui, ele é melhor no caso do sem réu. Já o quarto eletrômetro, ele tem um desempenho melhor com réu. Ele tem 12 experimentos na melhor faixa de desempenho contra 10 do sem réu na melhor faixa de desempenho. Ele tem 4 experimentos na segunda faixa de melhor desempenho contra 2 do sem réu. E, inclusive, nesse caso, aparece dois experimentos na pior faixa, na faixa de 2,5% a 4%, que é um desempenho muito inferior, um desempenho extremamente ruim. Então, seguindo isso, vamos para a conclusão. Concluindo, a função réu interferiu de forma diferente nos eletrômetros do Laboratório Nacional de Metrologia da Radiação Ionizante do IRD-CENEM, como nós já vimos nos resultados. É bom destacar que a cada experimento nós ligamos a função réu antes de fazer qualquer medição, tá ok? O que nós propomos é continuar o estudo desse grupo de eletrômetros, desses 4 eletrômetros, para avaliar se o perfil de interferência apresentado nesse trabalho se manterá constante. Continuando a nossa conclusão, como eu já falei, eu gostaria de ressaltar que a função réu ela é ativada antes de se usar o eletrômetro, sempre associado a uma câmara de ionização para fazer uma dosimetria de feixes de radiação. Eu termino aqui a apresentação e agradeço a todos e a todas que tiveram a paciência de assistir a essa apresentação. Muito obrigada.